Boa tarde, Rosa. Tudo bem? Me ouve? Oi, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Só esperar a Tudo. Silvia entrar para a gente dar início? Uhum. Você tá deitadinho. Isso. Aí, então tem que botar meu celular deitado também? Sim, ficou boa. Agora sim, ficou boa. Deixa eu tentar colocar nesse suporte aqui. Sim, tá ok. Assim? Será que fica melhor? Eu acho que fica assim, acho que fica melhor assim. Deixa eu tentar aqui. Porque eu não sou muito das tecnologias, não, sabe? Não tem problema não. Ai. Oi? Melhorou bastante. Melhorou? Melhorou sim. É isso. Quando quiser, cadê a Silvia? Silvia também já estava plugada, já estava pronta. Então, estou Vamos aqui no aguardar. aguardo. Fico nervosa, né? Porque já fiz outras lives, mas a gente sempre fica nervosa, né? Não tem jeito. Não tem problema Mas não. aos poucos a gente vai ficando mais calminha, né? Sim, com toda Já certeza. chegou. A Silvia acabou de entrar. Silvia, boa tarde. Você consegue colocar só o seu celular deitado pra gente? Olá, boa tarde. Perfeito, ótimo. Assim ficou bom. Vamos começar? Isso. Vamos. Vamos lá então. Vamos? Boa tarde, pessoal. Hoje a nossa live é para falar sobre obras e unidades condominiais e a organização dos documentos, né, que pode tanto ser na parte administrativa do condomínio como para os próprios moradores. Nós estamos recebendo a arquiteta de interiores Silvia Biersa e a personal organizer Rosânia Cardoso. Vocês podem começar por onde vocês acharem mais adequado, quem gostaria de falar primeiro. Eu acredito que, na verdade, a Silvia, falando primeiro, daria um aporte para a Rosânia vir em seguida, né? Sim, É, claro. pode ser. Bom, muito boa tarde a todos. Primeiramente, né, qualquer dúvida que vocês tenham ao longo da live, eu estou vendo deitado, você vai controlando as perguntas, caso surja alguma coisa para nos passar. Controlo sim, pode deixar. Ah, então tá ótimo, porque aí eu fico mais tranquila aqui. E aí o pessoal que forem tendo dúvidas podem perguntar e a gente vai esclarecendo aqui ao longo da nossa live. Bom, me apresentar um pouquinho aqui rápido, né, só para dar um panorama. Eu sou o CEO da Croquiark. A Croquiark hoje ela tem 7 anos de existência. Aqui nós fazemos tanto a parte de projeto, de arquitetura, interiores, quanto também a execução, gerenciamento de obras, que é super importante. Todo esse conjunto que eu vou pontuar um pouquinho aqui hoje para vocês. O meu foco hoje, né, o foco nosso aqui da empresa, ele é na questão de levar mais saúde para as pessoas, tá? E hoje, né, através de estudos científicos, a gente já sabe o impacto que o ambiente, a iluminação, toda essa ambiência traz na gente. Acho que com a pandemia, todo mundo caiu a ficha, assim, né? A gente acabou passando mais tempo dentro de casa e percebeu que, de fato, o ambiente impacta na gente. Então, é super importante tudo isso. Vou deixar a Rosa se apresentar e depois eu retorno para a gente falar. Perfeito. Isso. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite da Protel. Estou muito feliz de estar aqui, passar um pouco da minha experiência, tentar levar para vocês, tirar algumas dúvidas que as pessoas têm com relação a documentos. E me apresentando, eu sou Rosânia Cardoso e também conhecida como Rosa Organizer. Eu faço organização em residências, né, e faço organização também em empresas, ambiente corporativo, na parte documental. Consegui ter essa experiência toda através de anos de trabalho, que eu sempre trabalhei com arquivo nas empresas onde eu trabalhei. Então, estou aqui para tirar dúvidas de vocês
e espero que vocês gostem, que eu acho que a live vai ser bem interessante. Rosa, só um minuto. Eu estou vendo aqui um comentário. Você está usando pulseira? Não. Não, porque o pessoal está reclamando de barulho e Pronto. a Sueli Pronto. tá falando barulho e ela acreditava que pudesse ser pulseiras, alguma coisa assim, mas deve ser algum ruído realmente no fone. Tá? Pronto. E aí? Você já quer fazer uma pergunta? Continua. Eu estou escutando como se fosse um grilo, né? Isso mesmo. Aqui eu já... Melhorou um pouco. Melhorou? Melhorou sim. Pronto. Uhum. E aí, você, no caso, vai fazer perguntas para a gente? Você quer que a gente vá desenvolvendo? Vamos lá. Eu tenho uma primeira pergunta aqui para Silvia, que é o seguinte: o que fazer quando vem a vontade de dar aquela repaginada na unidade dentro de um condomínio? Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é... Bom, na verdade, as pessoas, assim, né? Sente aquela necessidade de fazer uma reforma, né? Dentro da unidade, seja residencial, seja comercial. E é muito importante você se preocupar, ao meu ver, assim, com o planejamento, né? Então, não tem como hoje, né, a gente fazer uma obra sem pensar no planejamento. Então, se você está dentro de um condomínio, você, em primeiro lugar, você precisa se colocar na posição do outro, né? Hoje a gente tem questões assim visíveis, né? Seja o comercial, seja o residencial, então é um impacto direto ali, né? Imagina você fazendo uma obra que normalmente leva aí, né, 1 mês, 2 meses, 3 meses, então é um alerta que eu deixo aqui desde o início daqui da nossa live, que é a preocupação com o outro, porque é uma situação delicada, né? Então começa ali o barulho, ainda mais agora, que muita gente está trabalhando em casa, está em home office, já está nessa nova rotina, né? Se adaptando ali. E ter ali o barulho. Eu trabalho com obra há anos, né? 10 anos de formada. E às vezes eu tô aqui no meu home office e ouço um barulho de obra. Hoje mesmo, mais cedo, eu tava tendo um bate-com aqui. Aí eu falei, gente, vai ter a live. Eu já tava preocupada com uma obra, né? Então, assim, você já fica nessa neurose. Você tem um encontro muito importante, uma reunião, um vídeo, uma live, e você tem esse barulho acontecendo. Então, assim, você precisa se preocupar com o outro, né? Muita gente chega em mim hoje e fala... não, vou fazer a obra, mas pode deixar, vou fazer do meu jeito. Muitos ainda pensam dessa forma, porque da porta para dentro é minha casa, eu mando e eu resolvo, né? Porque da porta para dentro é meu escritório, eu faço o que eu quero, estou pagando. Eu já ouvi isso, né? É lamentável, porque você impacta no outro, não tem como não impactar, né? Então a primeira coisa que você fazer é procurar saber o que você precisa fazer para não prejudicar, né? Para que aquilo seja realizado da melhor forma possível, sem grandes danos, né, de impacto ao outro, tá? Então, quando tem um condomínio grande, que você tem uma administradora central, muitas vezes, vários blocos e tudo mais, o primeiro local que você precisa se dirigir é nessa administração, porque lá eles vão te dar uma orientação do que você precisa fazer, providenciar para fazer a sua obra, certo? Antes da obra, é imprescindível você ter um projeto, né? Dependendo da magnitude da obra e tudo mais, é importantíssimo fazer o projeto. Muita gente quer fazer, quero transformar minha cozinha, mas não tem o conhecimento da necessidade de um projeto, né? Não sabe o que é um projeto. Então, já quer ir direto para a obra. E aí você cai de novo numa obra sem planejamento e aí você não consegue mapear isso tudo, né? Então, essa é a primeira dica que eu dou. Quando você chega lá na administração ou no síndico, né, em situações onde o condomínio é menor, então você tem ali a gerência feita por um síndico que ficou no condomínio ou na administração perto, né, então você tem essa... Olha a obra acontecendo. Tá acontecendo obra aí, tá vendo, gente? Sim, aqui em cima. A obra... Olha, gente, Infelizmente. Inevitável, a gente tá... Então, tem que
tem que ser, né, compreensível. Então, você vai chegar lá e normalmente, né, eu sinto muita diferença quando eu vou fazer esse contato. Quando eu estou acompanhando, fazendo o projeto, desde a parte de projeto para começar a obra, eu faço o que se chama de gerenciamento de obra. E dentro do gerenciamento de obra, antes de quebrar qualquer coisa, eu faço a parte de planejamento de obra. Minha primeira etapa de obra, meu serviço de obra, ele se separa em 3 partes. Planejamento de obra, a execução da obra em si e a entrega da obra. Tá? Então, você precisa ter essas 3 etapas aí. E nesse planejamento, ele vai variar muito, né, o prazo. Depende muito do condomínio. Então, assim, entrar em contato com o condomínio e procurar saber quanto tempo de antecedência você precisa avisar ao síndico, ao administrador, né? Volto a dizer, preocupação um com o outro, né? Deixar tudo ali documentado, com esses profissionais que vão te direcionar, né? Então, assim, normalmente quando é condomínio grande, eles vão pedir em torno de 15 dias, uma semana, 15 dias de antecedência, certas documentações para liberarem a sua obra, né? De fato poder acontecer, tá? E quando é condomínio menor, ou você, né, trata diretamente com o síndico, ele vai te pedir aí, às vezes, até de um dia para o outro você já consegue entregar as documentações e a liberação da obra. E nos piores dos casos, que acontece muito, infelizmente, o síndico não sabe nem do que se trata e do que eu estou falando, né? Então, quando eu entro em contato, oi, tudo bem? A gente vai iniciar uma reforma, né, na unidade X e eu gostaria de saber o que é necessário para a realização da obra, que documentações, né? E o síndico falou, não, você pode começar o ano quando você quiser. Né? Não querendo te interromper, mas já te interrompendo, eu acredito que o papel da administradora seja fundamental nesse momento. Entendeu? Muitas vezes o síndico realmente não sabe como proceder e ele pode inclusive ligar para a sua administradora e pedir orientação. Olha só, eu estou com uma demanda X, eu gostaria de saber como que eu devo seguir, qual é o rumo que eu devo seguir e tudo mais. E a administradora com certeza vai orientá-lo da melhor maneira possível. Exatamente. Esse tipo de situação, que é a número 3, que eu citei, infelizmente é a mais comum, e é a mais comum entre os síndicos que lideram ali, né? Muitas vezes até são síndicos que não estão ali há 20, 30 anos exercendo aquela função no condomínio e acabam ficando tranquilos em relação a isso, né? Então, não, tudo bem. E aí, quando começa a obra em si, cada vez as pessoas estão mais conscientes, né? E em casa, eu acredito muito que a pandemia tem alertado as pessoas. Então, quando a pessoa está ali, vê que está acontecendo de fato a obra, ela acaba nem se preocupando. Assim, o que eu acredito, né, que tem acontecido, que o nível de reclamações com relação à obra aumentou bastante, a pressão em relação aos vizinhos. Então, vamos supor um case, né? Então, você começa a obra aqui, então o vizinho de baixo já sentiu barulho, o outro do lado também. Então, esse vizinho, ele vai se prontificar, peraí, obra, o que está acontecendo? Pode fazer obra, não pode fazer obra? Por quê? Está na pandemia, não está na pandemia? Então, o questionamento hoje mas pode fazer obra na pandemia, né? E aí liga para o síndico e perturba o síndico. Aí o síndico começa a se mexer, né? Aí ele começa a sair daquela zona dele de conforto, que já vem há anos acontecendo, e procura saber o que acontece. Aí ele descobre que, na verdade, aquela obra ela precisa estar legalizada, ela precisa ter um profissional técnico habilitado à frente daquela obra. Ele precisa ter um documento, né, emitido por esse profissional para a realização da obra. E muitas vezes ter ali o projeto informando o que vai ser realizado. Né? Em alguns casos, inclusive, um laudo ali de reforma anexado a isso tudo para balizar poder acontecer a obra. Enfim, então hoje o síndico está se inteirando mais desses assuntos por conta, acredito que, do barulho, né? Porque os vizinhos estão se incomodando e aí vai perturbar o síndico e aí o síndico vai correr atrás e começa a descobrir que de fato precisa disso tudo, porque hoje
hoje não se tem o conhecimento, né? Quando você tem uma administradora à frente, eu sinto que já muda bastante essa configuração, né? Você já visualiza uma organização diferente, você já tem ali um protocolo referente à obra. Então, são condomínios maiores, né? Que são mais organizados quanto a isso. Então, você já tem esse protocolo ali. Muitos têm, inclusive, um formulário, como se fosse um requerimento que ele te entrega. E aí o profissional técnico, né, no caso aqui a nossa empresa, ele preenche com os dados dos profissionais que vão participar da obra, para controle, né, logístico ali, entrada, saída dos profissionais. Então, qualquer profissional novo que vá acessar aquela obra ali tem RG, né, ou CPF, o nome completo. Muitos condomínios, inclusive, cobram o tempo de atuação de cada profissional. Eu já fiz obra, por exemplo, até no Alphaville, ali na Barra, e aí tinha controle, inclusive, até de placa de caminhão. Eu tinha que informar o horário que o caminhão ia. Então, era um controle, um planejamento, uma logística bem extrema, né? Bem forte mesmo. Então, varia muito de condomínio para condomínio, tá? Então, é importante tanto o profissional que vai iniciar a obra se ater para esses fatos, né? Esse planejamento da obra, quanto o proprietário daquele imóvel, né, o locatário, enfim, que está realizando aquela obra, se ater para esse fato da necessidade de documentações e tudo, como também o síndico, né, e tudo mais. Por quê? No caso hoje, né, vamos pensar no pior, né? Infelizmente, vamos pensar no pior aqui. Então, vamos supor que algo aconteça. Você começa a fazer uma obra numa unidade, o síndico liberou a obra, você não tem um profissional técnico habilitado, começou a obra. Só lá o pedreiro ou o rapaz que está executando a obra, e deu algum problema, furou um cano, sei lá, tirou um gás, né, que é super importante também, essa questão do gás, que fica ali, né, às vezes, cozinha, enfim, e deu algum problema sério ali na obra, né, deu justiça, vizinho e tal, não sei o que, deu um problema sério. O que acontece? Quem responde por isso, né? Quem responde? É o proprietário e é o síndico, né? Então, o síndico, assim, é importante esse papel de cobrar, né? Cobrar a responsabilidade técnica, né? Um profissional que esteja ali à frente. Essa responsabilidade se dá o nome de RRT, né? E muitos clientes, inclusive, entram em contato e eu preciso da RRT, Então, o que é RRT, né? Registro de responsabilidade técnica. E muitos falam, preciso da arte. O que é arte? É a ART. Anotação de responsabilidade técnica. O documento é o mesmo, ele só muda de nome, porque a ART é emitida por engenheiro civil, tá? E a ART é quando é emitido por arquiteto. A finalidade é a mesma. Levar essa responsabilidade técnica para o profissional, tá? Eu preciso dela só para quando eu vou fazer obra? Não. Na verdade, o profissional, qualquer serviço que ele vai fazer, o certo é ele emitir um documento de responsabilidade técnica sobre aquele serviço. Então, no caso, vamos supor, vou fazer um levantamento do imóvel, né? Preciso da RT? Certo, é o profissional te entregar uma responsabilidade técnica sobre esse levantamento. Vou fazer um projeto, só o projeto, com aquele profissional. Certo, é o profissional te entregar um projeto, tá? Então, cobre a responsabilidade técnica, porque depois... Eu tô sem áudio, não sei por que fiquei sem áudio. A gente tá te ouvindo, Espera um instantinho. Rosa. Vocês estão me ouvindo? Sim. Estamos te ouvindo. Silvia, você falou bem a parte de documentos. Quando você vai começar uma obra, o ideal é que os documentos do condomínio estejam organizados.
Na maioria das vezes, quando você vai em algum condomínio, você vê que essa parte nunca funciona. Aliás, não funciona quase em lugar nenhum, nem em empresa, nem em condomínio, nem em pessoais. E para começar a falar, eu queria só perguntar para vocês: vocês sabem o que é um documento? Sem dúvida. Você sabe, Silvio, o que é um documento? Por que a gente chama de documento? Você sabe? Hein? Por que é um documento? Você sabe? Ih, não, me peguei. Fui pega. Fomos pegos. Então, Totalmente. documento é qualquer papel ou material que tenha que servir de prova para alguma coisa. Por exemplo, você tem uma nota fiscal. Ela pode não ser uma nota fiscal de supermercado. Ela não é um documento a partir do momento que você não precise dela. Se você chega em casa, você confere as suas compras e joga a nota fiscal fora. Mas se você precisar ir no mercado para fazer uma troca, você vai precisar da nota fiscal. A partir desse momento, ela vira um documento, porque ela vai servir de prova para alguma coisa. Outra coisa, uma foto. Uma foto comum. Mas se ela faz parte de um processo criminal, qualquer foto vira um documento. Então, qualquer coisa é documento a partir do momento que tenha que compor prova para alguma pessoa, para algum órgão, processos trabalhistas, processos federais, municipais. Então, você precisa que os documentos estejam sempre organizados. Mas, na maioria das vezes, não acontece, porque as pessoas acham que documento não vai fazer muita diferença. E, quando você chega lá num condomínio, Silvia, para fazer uma obra, você precisa, geralmente, das plantas baixas, das plantas de eletricidade, das plantas de hidráulicas, não é isso? E toda vez que você chega, está sempre organizado? Isso está sempre em pasta, está sempre de uma maneira que você ache fácil as plantas do condomínio? Não, 99% das vezes, não. A 1%... Deixa eu ver aqui se eu consigo botar o áudio. Espera um pouquinho. É muito difícil, né? É que eu tô com medo de botar o áudio e sair do ar. Espera aí. Tudo bem. O que acontece? Teve um condomínio que eu lembro que estava tudo organizado, eu até me espantei, assim, eu cheguei e logo no dia mesmo que eu fui fazer a visita, aí a síndica, né, falou assim, não, tem tudo isso organizado, aí eu até me espantei, né, aí foi lá naquela sala da administração, aí entrou comigo, pegou um arquivo, abriu, está aqui, achou em 10 minutos, assim, muito rápido, então eu falei, nossa, que rapidez, todas as plantas aqui eram uma obra na área comum do edifício, né? Uhum. E aí eu falei, nossa, que rapidez, 10 minutos. Eu falei, aí ela falou, sim, eu tenho uma personal organizer, ela vem de 15 em 15 dias, ela organiza todos os documentos. Aí eu, Tá vendo como é bom ter uma personal organizer? Os edifícios, os condomínios precisam de uma personal organizer. Aproveitando esse gancho de vocês, eu queria saber da Rosânia, qual é a melhor maneira para arquivar esses documentos? Olha, a melhor maneira é aquela que você tenha conhecimento dos documentos e a pessoa mais próxima de você também tenha. Por exemplo, você faz um arquivo maravilhoso, né? Olha só, meu arquivo é maravilhoso, mas quem tem conhecimento do teu arquivo? Uhum. Quem tem conhecimento onde os seus documentos estão? Se ninguém tiver conhecimento, é um arquivo muito bem feito, mas para nada, entendeu? Então, você tem que pensar num arquivo que ele tem que ser acessível. Se for num condomínio, acessível ao síndico e aos conselheiros que trabalham com ele naquela gestão. Se for numa empresa, pelo menos os chefes de departamento ou... Peraí, tá fazendo de novo o grilinho, né? Tá falhando sim. De departamento ou as pessoas responsáveis por aqueles documentos. E se for
pessoal, pelo menos uma pessoa da casa, quando você organizar os documentos, que uma pessoa saiba onde estão os documentos. Que, de repente, você está na rua, vai precisar de um documento, isso em condomínio, em empresa, e documentos pessoais. Você está na rua, vai precisar de um documento urgente. Fulana, pega o documento aí, assim, assim, onde é que está o documento? Assim, assim, porque eu preciso disso para resolver um assunto. Por exemplo, está numa reunião. Olha, eu preciso de a última ata. O que está escrito nela? Eu preciso que você me passe essa ata. Você já pensou se você ainda tiver que recorrer ao passado, recorrer a livros que você não sabe onde está, recorrer a pastas que você não sabe nem como estão organizadas para tirar uma ata? Então, é importante que pelo menos uma pessoa tenha conhecimento desses documentos, onde eles estão e como estão guardados. E outra coisa, documentos para organizar, você tem métodos para organizar documentos. E esses métodos são os mesmos que a gente usa quando vai fazer organização de uma residência. Você categoriza. O que é categorizar? É você separar por assunto. Então, numa empresa, você separa. São documentos contábeis, documentos de registro, atas, documentos de fornecedores, contratos. Num condomínio, atas também, documentos de funcionários, né? Documentos de fornecedores. Então, você faz aquela categorização, você separa por assunto, vamos dizer assim, para ficar mais fácil. Depois que você separa por assunto, você vai separando por subitens daquele assunto. Então, atas extraordinárias, atas ordinárias, né? Documentos de funcionários por funcionário, pagamentos de impostos, pagamentos de impostos relativos a pessoal. Aí você já criou aquela subcategoria e já sabe como vai guardar. Depois que você fizer isso, aí vem a outra fase, onde você vai guardar. Você já fez a separação, você já categorizou, já eliminou o que pode ser eliminado e você agora vai guardar. Esse guardar é outro problema que eu vou também chamar a Silvia. Por quê? Às vezes você tem muitos documentos e não sabe como guardar e nem tem espaço para guardar. E aí, como que você vai fazer? Silvia, dá uma dica aí. Como é que eu vou fazer? Eu tenho tanto papel, mas eu tenho tanto papel, já separei tudo, já botei, mas eu não sei como eu vou guardar. E aí? A Silva pode dizer assim, olha, você tem que deixar uma sala específica, vamos organizar essa sala. A Silvia trata de iluminação, ela sabe como é que tem que fazer a sala, o ambiente, para poder os documentos serem guardados, e a gente vai colocar. Só que para você guardar documento, também tem outra coisa que a gente tem que saber. O ambiente onde o documento vai ser guardado jamais pode ser úmido, jamais pode ter luz do sol, aquecimento em cima do documento, local que possam ser contaminados por pequenos insetos, como baratas, traças, né, pequenos roedores que vão estragar o documento. E quando você vai colocar o documento numa pasta, você jamais guardar com clips e aquelas borrachinhas, aqueles elásticos de dinheiro, porque aquilo, com o tempo, ela amolece e, no caso, se corrói, ela cria uma pastinha, né, que ela derrete e mancha o documento inteiro. Então, às vezes, você tem um documento super importante, você tem que guardar durante anos, e aquele documento está estragado por causa de coisas simples, de problemas que você pode resolver na hora que você guarda, tá?
Então, isso é outra coisa bem importante. E o que mais que eu tenho para falar? Tem outras coisas, mas depende do que você... Posso continuar o meu comentário? Deixa só a Silvia explicar para a gente como que ela faria o espaço, qual seria o espaço ideal para organizar a documentação? Assim, então, diante da organização da roça, né, é um trabalho em conjunto que a gente desenvolve, porque é importante ter o espaço de armazenagem, né, de como que você vai armazenar isso. Então, como ela citou, de repente, muito próximo ao piso não é interessante, né, fica ali muito poeira e tudo mais. E, claro, né, se preocupando com essas questões de muito sol, às vezes o sol incide direto. Então, hoje você tem proteções de tela solar, por exemplo, né? Então, esses ambientes que tenham constante... Vamos supor que a administração, esse local dos documentos tenha constante incidência do sol da tarde, aí não tem... Então, você tem como entrar com uma tela solar, fazer um controle dali da temperatura e manter a luminosidade, que é importante também para o espaço, né? Você ter essa luminosidade. Então, seria, assim, uma solução. E prever, né? Então, assim, a organização, os documentos que você precisa pegar com mais frequência, né? Precisa acessá-los com mais frequência, então, estar mais acessíveis, né? Se não pegar com tanta frequência, deixar mais em outras regiões, circular, né? Não colocar os armários totalmente fechados, com venezianas. Então, assim, ter esse planejamento, né? E a gente trabalha muito em conjunto também com relação, assim, otimização dos espaços, né? Organização é uma coisa, otimização é outra coisa. Mas a gente acaba... É um trabalho aqui em conjunto, né? Então, se você tem uma pasta que mede tanto, qual a forma que Rosa vai... A altura das prateleiras é importante. Qual a altura... Como que ela vai armazenar esses documentos que ela está organizando? O que ela vai indicar para o cliente? É uma pasta que tem 35 de altura? É um arquivo que tem quanto de profundidade? Então, a gente pode criar uma marcenaria específica, algum mobiliário específico para guardar aquele tamanho, e com isso a gente consegue otimizar esse espaço. Então, por isso que esse trabalho em conjunto, então, muitas vezes é um espaço apertadinho, você tem que, né, criar... tem que dar um jeito. Então, é uma forma de dar um jeito ali, criamos dessa forma. E ela perguntou a questão de documentos difícil achar, né, e tudo. É uma questão que eu passo, né, diariamente. É muito importante, seria maravilhoso eu chegar nos condomínios, né, e a gente já ter esses desenhos, um histórico, né, aquilo ali. Então, hoje, muitas vezes é cobrado o tal da RRT, né, do documento. Mas poucos são os profissionais ou gerentes, né, que estão ali à frente, que cobram dos profissionais também a entrega dos desenhos, né, do projeto, o que vai ser feito naquele módulo. Se você de RRT, você tem algum celular tocando, celular de roda. Então, tem esses documentos, esse documento você faz uma descrição dos seus serviços. Então, ali você vai dizer, olha, vai quebrar a parede da divisória da cozinha com a sala, vai ter uma demolição, vai ter uma reforma hidráulica, vai ser trocada as tubulações. Então, ali você descreve. Mas não seria muito melhor, né, maravilhoso, se tivesse os desenhos, né, das transformações, né, você junta ali no documento, né? O documento da RRT, só para esclarecer a questão de tempo, né? Quanto tempo eu preciso guardar, né, esse documento? Quanto tempo eu preciso me preocupar com antecedência antes de começar a obra? Então, primeiro você vai lá, vai se informar, aí quem estiver à frente vai falar, olha, você vai precisar desse documento aqui, requerimento, então ele vai te dar uma lista. Acho que Rosa caiu. Eu vou chamá-la aqui novamente. Pode continuar, pode continuar. E aí a gente vai entrar em contato com o pessoal do condomínio, né? Ele vai dar uma lista pra gente do que a gente precisa.
e aí você vai dar a entrada. Esse documento, ele é emitido, no meu caso, eu sou arquiteta, eu entro no CAU, no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, tá? Aqui da minha cidade, do Rio de Janeiro. Eu faço a emissão desse documento, a descrição das atividades que eu realizar, tá? Com relação à obra, tá? Para atividade, obra. Faço a emissão desse documento e em 3 dias eu faço o pagamento, né? Tem uma taxa, hoje está em torno de R$ 95,70. Faço o pagamento no banco e esse documento ele é liberado. Com um comprovante de pagamento, eu já consigo validar esse documento junto à administração, tá? Ou então eu aguardo por 3 dias úteis, que é o que o conselho solicita, para ele me dar o documento original, vamos dizer assim, tá? Então, com esse documento não, gente, né, anexo, eu sempre gosto de colocar o projeto, né, principalmente quando vai ter uma demolição ou alguma transformação na planta. Acho importante você ter o histórico ali, né, do que está acontecendo com o condomínio, o que está acontecendo com os apartamentos vizinhos, e junto também os contatos ali dos profissionais envolvidos, né, sempre o meu contato está lá, então qualquer urgência eles podem entrar em contato comigo, e aí você dá a entrada. E esse documento, ele também informa a data da validade dele. Então, por exemplo, vou começar a obra, eu preciso saber quanto tempo de obra vai levar. Então, eu crio um cronograma, né? Eu trabalho fazendo um cronograma de obra. Então, minha obra vai levar 2 meses, eu coloco ali, né, 2 meses no documento. Após esses 2 meses, eu entro novamente no Conselho de Arquitetura e dou baixa desse documento. O que significa dar baixa no documento? Perdeu a validade? Não, ele simplesmente, eu quero dizer que eu encerrei a minha atividade de responsabilidade técnica perante aquele serviço naquela data. Porém, ele fica guardado ali, né? Então eu quero dizer que a minha responsabilidade técnica perante aquele serviço durou aqueles 2 meses, né? Então, se lá na frente der algum problema na obra, vamos supor, né? Deus me livre e guarde, caiu o edifício, né? Então eles precisam consultar, né, profissionais que fizeram obras ali, reformas durante os períodos anteriores. Então eles vão ver, vai ser identificado que teve algum problema de um pilar que foi retirado na unidade X, né? Então, meu documento está lá, só que a minha unidade que eu fiz a obra é na Y, né? Então começa aquele processo administrativo, né? Acho que você voltou, Rosa. Então, assim, é super importante você ter, né, e guardar, e eu sinto muita falta hoje, né, de você ter um histórico, né, criar isso. Outra coisa, a Silvia falou de quando vai fazer um mobiliário, tomar cuidado no tamanho das prateleiras, na altura, por causa das pastas que você vai organizar. Mas antes de falar sobre isso, eu queria fazer uma observação com relação a documentos. Quando a gente faz uma organização de uma residência, a gente menciona para as pessoas que a gente está fazendo a organização que existem 3 pontos de acesso. Você tem os acessos que estão na altura das mãos, você tem o acesso que é na altura dos olhos e tem o acesso que é na altura dos braços. Os documentos acontecem quase a mesma coisa. Quando você precisa de documentos rotineiros, que você está sempre em contato com eles, que são documentos correntes, esses documentos têm que ficar sempre à sua disposição. Quando são documentos que deixam de ser correntes e são intermediários, são aqueles documentos que você tem acesso esporádico. Então, de vez em quando, você vai fazer uma consulta. E tem os documentos que são permanentes. Documentos são permanentes, são aqueles documentos que vão existir para sempre. Então, vamos ver, um documento corrente é um memorando, um e-mail, é alguma coisa que você está utilizando no dia a dia, certo? Uma carta. Quando ele deixa de ser corrente, é quando ele passa dali
do dia a dia para ter um uso esporádico. Então, por exemplo, o seu documento, ele é corrente enquanto você está fazendo a obra. Quando você termina a obra, ele deixa de ser corrente para ser esporádico, porque ele não vai ser consultado o tempo todo. Ele vai deixar de ser esporádico para ele se tornar permanente. Só que o documento permanente é diferente do documento que está no arquivo morto. Porque o documento permanente é aquele que você nunca vai poder se desfazer dele. Então, qual o exemplo que você tem de um documento permanente dentro de um condomínio? Um documento básico. São as atas. Sim. Você nunca vai poder se desfazer das atas do condomínio. É o tipo de arquivo que tem que estar sempre à mão, na medida do possível, sempre guardado, organizadamente, para um acesso futuro, sabendo que você nunca vai poder se desfazer de nenhuma ata que está registrada no condomínio. Certo? Um documento de arquivo morto. Qual o documento? Contratos que acabaram a vigência. Você tem que guardar durante 5 anos. Acabou a vigência, você pode eliminar. Fornecedores que não existem mais. Você tinha um contrato com ele ou tinha alguma relação com ele, depois de 5 anos, você não precisa mais guardar aquilo. Então, em condomínio, em empresa e para você também na sua casa, para você organizar os documentos, você tem que ter em mente também o tipo de documento que você tem para você saber qual é o prazo que você tem que manter em arquivos. Senão, você vai ficar com arquivos enormes e você não vai acabar. Vai sempre precisar de uma sala maior, de um lugar maior, de um espaço maior, que você nunca vai se desfazer do que precisa realmente ser eliminado. Ou vai eliminar o que não pode ser eliminado, que é muito pior, né? Pior do que você guardar o que você não precisa é você jogar fora o que é essencial. Então, todo cuidado é pouco, embora as pessoas achem que documento não é importante, documento é a parte mais importante de um condomínio, de uma empresa ou documentos pessoais, tá? E outra coisa que eu queria falar, existe uma tabela de temporalidade para todos os documentos. Tem documentos que você tem que guardar, documentos de pessoas, tipo guias e fundos de garantia, você tem que guardar durante 30 anos. Pensa, como num condomínio você vai guardar um documento durante 30 anos se o condomínio não for organizado? Como que uma empresa vai guardar um documento durante 30 anos se ela não tiver uma documentação organizada? Como às vezes você é uma pessoa física, mas você tem uma pessoa que trabalha para você na tua casa. Você também precisa ter o documento dessa pessoa guardado durante 30 anos. Porque a qualquer momento, quando ela se aposentar, ela vai requerer, se tiver faltando um comprovante, ela vai até você. E o INSS, o órgão fiscalizador, claro que ele não fiscaliza. Responsável pela fiscalização é você mesmo. Então, o que vai acontecer? Se você não tiver esse documento, você vai ser cobrado de novo. Você vai ter que pagar novamente. Então, perda de documento gera custo, gera uma série de problemas que as pessoas não acham que não vão ter. Mas que, na verdade, é mais comum acontecer do que vocês imaginam. Você tem documentos que todos são importantes, porque senão não era chamado de documento, era chamado de papel, né? Mas tem documentos que você, por exemplo, uma conta de luz. Uma conta de luz, se você ficar sem pagar, primeiro, na conta anterior tem escrito há débitos referente aos meses anteriores. Vocês já viram alguma conta que geralmente tem há débitos anteriores? Sim. Então, você vai lá, você quita
Se você quitar antes dos 30 dias, dos 40 dias que eles permitem que você fique usar sem cobrar, sem pagar, você não sofre nem penalidade nenhuma, a não ser a multa que você só vai pagar quase que 60 dias depois. Com o fisco não acontece isso. Às vezes você não sabe nem que você está devendo. E quando você vai fazer alguma iniciativa dentro da empresa ou do condomínio, você sofre sanções horríveis. Se for uma empresa, você não pode comprar imóvel, você não pode vender imóvel, você não pode, né? Você não pode, se tiver um processo de um funcionário, você fica restrito até a contratações, né? Fazer empréstimos. Então, tudo isso você tem que saber que é importante e sempre ter alguém responsável para que você não tenha problemas no futuro. E lembrar que você pode ser cobrado em até 5 anos. Você tem alguma coisa que você deixou de pagar, você não pode não ser cobrado hoje, mas você pode ser cobrado daqui a 5 anos. Então, seus documentos têm que estar bem organizados durante 5 anos. As administradoras e os contadores são aliados perfeitos para os condomínios e, no caso, os contadores para as empresas, porque eles sabem o prazo de pagamento de cada documento, eles sabem qual é a retenção de imposto de renda, de PIS, COFINS, que é tanto imposto que se você não souber, não tiver com a legislação atualizada, você se perde realmente. E quando um síndico entra, claro, eu tenho uma noção de documento, mas eu não tenho noção de prazos de pagamento. Então, a administradora é uma grande aliada do síndico, porque ela que vai te ajudar nesse processo de pagamento. Quando chega no final do mês, ela manda aquela pasta com aquele monte de documentos que foram, DARFs que foram arrecadados, pagamentos de funcionários, férias de funcionários, manda aqueles documentos todos. Agora, a gente tem que guardar durante 5 anos, mas aqueles documentos que tem que ficar no arquivo durante 30 anos, como é que você sabe que eles estão perfeitos? Então, as administradoras procuram esses documentos que têm um prazo maior, enviar separado das pastas, que era isso que eu pedia quando eu era síndica. Os documentos que têm prazo maior do que 5 anos, por favor, não coloca na pasta que vai ser jogada fora daqui a 5 anos. Porque senão, daqui a 5 anos, você tem que ficar abrindo pasta por pasta e tirar o que tem que ser guardado mais tempo do que tem que ser eliminado. E isso não existe, né? Então, e as administradoras, elas procuram manter nos arquivos delas a parte de pessoal, que é uma parte pior de ser, mais fácil de ser negligenciada. Então, elas procuram essa parte, elas tomarem conta. Mas todos os outros segmentos, quem tem que dar conta é o condomínio. Então, o condomínio tem que estar sempre organizado e manter os seus documentos organizados, assim como as empresas e assim como nós, réis mortais, porque se a gente tem algum problema com o imposto de renda, minha querida, você não tira nem passaporte, você não viaja, você não sai do país, você não compra imóvel, você não vende imóvel, você não faz nada. Então, a gente também, a nossa parte, a nossa documentação tem que estar cristalina. Rosana, vale ressaltar ainda, pegando o gancho das suas informações, o seguinte: as administradoras, elas têm total conhecimento com relação aos prazos de pagamento dos impostos, né? PIS, COFINS, ISS, INSS, esses pagamentos que são corriqueiros, mensais e que são impostos. Com relação aos pagamentos de mensalidade de elevador, pagamentos de concessionárias que sofrem de determinadas variações nos seus vencimentos, o condomínio, a administração interna ou então o próprio síndico, eles têm que ter um controle maior com relação a isso para poder mandar para a administradora fazer o pagamento no prazo ideal.
né, para que não haja um atraso, um corte indevido de energia, do fornecimento de água, né, e por aí vai. Por isso que é interessante você ter, eu aproveito a tua deixa, seria interessante para síndicos, de repente, que trabalham sozinhos, criar uma planilha, né, com os vencimentos. Tá? O que eu recebi, o que já foi enviado para a administradora, o que não foi enviado para a administradora, o que eu preciso ligar para o prestador de serviço para cobrar, né? Se não chegou a conta de luz ou a conta de água, entrar no site da concessionária e pegar a segunda via e mandar para a administradora a tempo, né? Tudo isso é importantíssimo, né? Para que não haja atraso, para que não haja nenhum problema com relação a isso. É obrigação do síndico, né? Quando você contrata uma empresa, se você contrata em 10 vezes, mandar a cópia do contrato e você marcar para a administradora que são 10 parcelas, porque senão a administradora vai pagar uma e não sabe que tem mais 9 para pagar. Exato. E se você não manda documento, se a empresa também não manda as duplicatas no tempo correto, acaba ficando uma ou outra sem pagamento e você, no caso, não pode nem culpar a administradora, porque Rosânia, isso é o papel de quem está administrando o condomínio nessa ocasião. Desculpa, volta, né? por gentileza o seu raciocínio, porque travou e nós não conseguimos pegar tudo que você falou. Quando você contrata uma empresa e você, no caso, vai fazer pagamentos em parcelas, o ideal é que você mande o contrato, uma cópia do contrato, pelo menos com o que vai ser pago e as datas dos pagamentos, porque a administradora pode fazer também um cronograma de pagamentos e, se por um acaso a empresa não mandar a duplicata em tempo hábil, a própria administradora sabe que tem um pagamento para fazer no mês seguinte. Entendeu? Então, isso é papel do síndico também. Manter a administradora sempre antenada e por dentro do que vai ser pago daqui 1 mês, 2 meses, se for pagamento em 30 parcelas, em 20 parcelas, a administradora saber que ela também pode cobrar do síndico um eventual extravio de um documento para pagar. Sim. Entendeu? Perfeita observação, perfeita observação. No começo da live, a Silvia falou sobre trabalho home office e tudo mais. Me veio uma pequena dúvida, até por causa do barulho daqui também, aqui em cima e tudo mais. Aqui é uma empresa, tudo bem. O barulho é uma vez ou outra, quase nunca você escuta barulho, obviamente. Né? Mas para quem trabalha home office e tem um escritório muito pequeno em casa, como lidar, primeiro, com o barulho, né? Uma vez que você já falou com o síndico e de repente por algum momento não está adiantando, tudo bem, o síndico vai acionar a administradora que vai aplicar uma multa ao morador que persiste em perturbar o vizinho e tudo mais. Mas como que a gente pode otimizar o espaço em um escritório pequeno, não somente otimizar para que ele fique confortável, mas também organizar os documentos num ambiente muito pequeno? Muitas vezes o ambiente só tem espaço para a mesa e a cadeira, né? Como trabalhar num ambiente desse? É verdade. Hoje, inclusive, esse é um dos maiores desafios, né? Muitos clientes chegam até mim com esse desafio, assim, transformar, e não só esse desafio para uma pessoa, muitas vezes é um casal, e aí ele faz determinada atividade, ela faz outra determinada atividade, são os mesmos horários, não podem dividir o mesmo espaço. Então, é bem caótico essa situação de trabalho. E ainda tem o homeschooling, né? Que as crianças estudam em casa. Então, dependendo da família ali, fica bem complicado. Aí a gente faz as reuniões e fala assim, olha, estamos aqui na nossa ilha de trabalho, no meio da sala. Aí a mesa de jantar vira o home office oficial da família e fica todo mundo ali. Chega um nível de estresse que no final do dia você não aguenta mais, né? Você não tem aquela coisa do descanso, né? O que aconteceu? Você está no ambiente de trabalho, dentro do ambiente do morar, do descansar, então você está naquele conflito ali e sem muito perceber, o seu cérebro, ele se cansa, né? Então
Então o cérebro ele fica cansado. Exatamente. Então, a primeira dica que eu dou é tentar ter um espaço de trabalho dentro do menor espaço que sua residência for, né? Então você ter um espaço que você fala, esse aqui é o meu ambiente de trabalho, é esse meu 80 centímetros aqui, eu vou sentar aqui todo dia, vou fazer a minha hora, porque isso vai te trazer um conforto, né? O cérebro ele vai entender, olha, esse aqui é o meu ambiente de trabalho, esse aqui é meu ambiente de lazer. Então, eu tiro por mim mesma, eu fiz esse teste, eu falei, quero ver na prática. Então, eu montei assim que estourou, né, a pandemia, não pode sair e tal, eu montei uma mesa portátil que eu tenho, levinha, montei no meio da minha sala. No meio da minha sala, do lado do meu sofá, olhando para a TV, olhando para o meu ambiente de descanso, de estar, que é o ambiente da casa que eu passava a maior parte do meu tempo, que era o meu tempo de lazer. Eu adoro assistir televisão. Eu montei ali, então eu acabava de trabalhar, saía do meu computador e ia para o meu ambiente de estar, que estava logo à minha frente. Eu fiquei exausta, sabe? Então, depois de um tempo fazendo isso, eu falei, não, eu preciso de um ambiente de trabalho. Então, eu peguei um quarto que estava sem muito uso aqui em casa, vendo nessa situação que eu nem tão cedo eu consegui voltar para o escritório, e montei a mesma mesa, a mesma ilha de trabalho, num outro ambiente que foi esse quarto. Então, assim, minha produtividade já aumentou muito, né? Minha produtividade já aumentou demais. Hoje já tem estudos também que você trazer vegetação, né? Que chama biofilia, quem quiser se aprofundar, que é você trazer o verde para o ambiente que você passa mais, né? Iluminação natural é muito importante, você ter esse contato com o meio externo, que o teu corpo ele vai entender o que é dia, o que é noite, e aí vai ter um funcionamento melhor do metabolismo. Com relação ao som que você falou da questão acústica, é um dos maiores desafios. Hoje a gente tem alguns materiais que a gente pode usar para essa questão do som, mas é importante dizer que o som ele é mais controlado com... é muito melhor você controlar o som da onde está saindo o som do que da onde você está recebendo. Então, eu estou aqui no quarto, passou ali um avião, né? Porque eu moro perto do pouso. Então, o que acontece? É a janela acústica, né? E tem que ser uma boa janela acústica para poder vir o som. Se o meu vizinho tem uma banda, eu já fiz obra do lado de um músico, né? Então eu acabava a obra e o músico estava tocando às 5 da tarde, eu fico imaginando os outros vizinhos do andar, né? Então o barulho ele não continuava. Então é importante quem emite o barulho também ter um pouco de consciência de fazer um tratamento acústico naquele ambiente para que não extrapole, né? O som ele passa pelas estruturas, então forro de gesso melhora, porém não soluciona, né? Então você tem alguns materiais de investimentos, aqueles 3D, né? Aquelas coisas. Então, mas assim, você acaba quebrando um pouco ali a questão do som, né? As almofadadas, então, as superfícies também, as escolhas de materiais interferem no som, tá? Mas aí fica a dica do local onde a pessoa está emitindo o som, se preocupar mais. Tá? Perfeito. É só para completar. Eu queria fazer uma observação. Oi. Não, então, Rosa, não queria só dar os parabéns. A Rosa, ela apontou bastante, né, sobre a questão da organização. Eu acho que antes de conhecer o trabalho de uma pessoa na Organizer, né, eu falo por mim mesmo, eu não valorizava tanto o trabalho. Eu acho que é um trabalho que hoje ele é muito, assim, desvalorizado, né, mas ele traz um resultado muito grande. E é importante pontuar, né, a diferença de organização e arrumação. Porque você, não tá arrumado. Aí você abre o armário e tá no lugar. A organização é você arrumar de uma forma que qualquer pessoa consiga encontrar, né? Você setorizar, você criar processos da arrumação, né? Então, qualquer pessoa encontra. E é primordial para uma área de condomínio, né? Porque onde sai um, entra outro, às vezes, né? A pessoa fica ali 1 ano, 2 anos, aí vem outra pessoa. Principalmente nessa área onde tem muita mudança, né? Muitas pessoas mexendo, como ela falou. É imprescindível você ter esse controle. Porque às vezes a gente fala assim, eu me acho na minha bagunça, né? Muita gente fala assim, não precisa porque eu me acho na minha bagunça. Mas e se outra pessoa tiver que atuar, né? Tiver então, acesso à sua bagunça, não vai conseguir de jeito nenhum.
se achar também que a bagunça é só sua, não é de mais ninguém. Exatamente. Eu vou entrar nessa parte que a Silvia falou. Que dicas que eu posso dar como organizadora? A Silvia dá dicas de como ela pode otimizar um espaço para você guardar mais coisas, né? Mas eu dou as dicas do que você pode comprar para otimizar o espaço dentro do que você tem para guardar. Então, eu tirei até algumas fotos para mostrar para vocês. Eu não sei se vai ficar nítido no celular. Ó, dá para ver? Tá um pouco escuro. Tá um pouco escuro, exatamente. Dá para ver aí? Melhorou um pouco. Agora, isso aqui é uma gaveta. O que a pessoa fez nessa gaveta? Ela colocou no início dela, aqui, pastas suspensas. Que pastas suspensas, numa gaveta, é só para pequenos documentos, para pequena quantidade de documentos. Senão, além dela estufar, ela enverga o arame que fica na gaveta, né? Então, pasta suspensa é só para uma quantidade pequena de documento, caso seja um gaveteiro. Depois, ela fez pastas colocando etiquetas, pastas individualizadas. Então, esse tipo de arquivo aqui, gaveteiro, é maravilhoso para você ter em casa, para você guardar os seus documentos pessoais. Então, você pode fazer uma pasta para documentos, por exemplo, meus, documentos da Silvia, documentos, contas mensais, documentos de veículo, seguros, tá? Então, você vai nomeando cada pasta individualmente. Essa pasta aqui, esse tipo de arquivo, é excelente para você ter na sua casa. Isso daqui, se você tem uma quantidade razoável de documentos, é excelente, como também esse daqui, olha, é excelente para você organizar seus documentos em casa. Funciona na empresa? Dificilmente vai funcionar numa empresa. Por quê? E nem num condomínio. Por quê? A quantidade de documentos que você tem numa empresa é infinitamente maior. A quantidade de documentos que você tem num condomínio é infinitamente maior. Então, dependendo da quantidade de documentos que você tenha, o ideal é isso aqui. Ó, tá vendo? São prateleiras, não é nada muito oneroso para um condomínio fazer, ou uma empresa, fazer prateleiras e colocar para que as caixas fiquem organizadas, uma do lado da outra e cada uma com a sua etiqueta. Olha isso, tá? Muito mais prático. Gostou? Muito mais prático. Prático, né? Agora, essas caixas, essas aqui são de papelão e estão muito bem organizadas e muito bem sinalizadas, que o principal é isso, é você etiquetar de maneira correta também, porque foi o que eu falei antes, não adianta você ter um arquivo maravilhoso e que ninguém consiga ter acesso porque não conhece o arquivo. Pode ser isso um arquivo digital ou pode ser um arquivo físico ou manual. Se não tivesse as etiquetas, está organizadíssimo. Mas sem as etiquetas, alguém acha alguma coisa? Não. Então, organização de documentos é importante nisso também. É o que eu falo para vocês. O documento, a organização não é só para si, é para as pessoas mais próximas, as pessoas envolvidas naquele processo, tem que estar ciente do que está guardado e onde está guardado. Agora, essas caixas aqui são de papelão, mas também você encontra essas pastas desse jeito. Essas caixas boxes coloridas. Qual a vantagem dessas caixas coloridas? Porque eu gosto tanto do azul, eu gosto tanto do verde. Mas vocês sabem qual é a vantagem das caixas coloridas? Vocês sabem por que caixas coloridas? Sabe, Silvia? Eu posso definir determinado documento para uma pasta específica, de repente?
Exatamente. Você pode definir conforme a cor pelo local, pelo departamento. As azuis podem ser só departamento pessoal, as verdes só pagamentos contábeis, a vermelha, documentos de registro, documentos da empresa, como alvará e CNPJ, as amarelas só atas, as pretas só contratos. Então, pela cor, quando você vai num arquivo e vê as cores, você já sabe qual é o departamento de cada cor. Para isso também você tem que ter, quando eu faço organização em algum lugar, em alguma empresa, até fiz aqui no condomínio eu comprei todas da mesma cor, mas eu oriento, quando eu faço organização, das pessoas comprarem as cores e manter as cores dependendo do departamento, que fica mais fácil para as pessoas consultarem. E você sempre tem que fazer um glossário, né, na parte da frente do arquivo, dizendo as pastas azuis são contabilidade, pastas verdes, almoxarifado, pastas A4, contratos, pastas amarelas, contratos, porque aí a pessoa só no olhar, aquele índice, né, vai saber onde vai encontrar os documentos contábeis, os documentos pessoais, os documentos por setor, tá? Então, aqui eu acho bem legal isso, né? Uma bela dica. E aí, eu tenho mais coisas, vou esperar vocês me perguntarem. Vamos lá. Para finalizar a live, que eu acredito que vocês vão ter outras demandas agora no decorrer do dia, eu queria que vocês deixassem telefone para contato, e-mail, como que as pessoas podem falar com vocês, através de quais canais? Pode falar, Rosa. Silvia, começa. Ainda tem uma coisinha para mostrar que eu não mostrei, a fotinha, que eu acho linda. E para também, olha só. Não sei se vocês estão percebendo aqui as pastas coloridas, maravilhosas. Sim. E outra coisa, parece que a pessoa está tirando uma pasta do computador. Não é isso? Exatamente. Então, hoje, faz necessário também um arquivo digital. Mas o arquivo digital realmente elimina um monte de papel, um monte de gasto, né? Com cópia, com papéis que são perdidos, papéis que não são bem organizados. Mas a mesma coisa, se você não tem know-how para fazer isso, contrata uma empresa para fazer, pelo amor de Deus. Por quê? Para você digitalizar um documento, tem que ser uma empresa que saiba digitar, que tenha processos de digitalização e que já trabalhe com isso. Uhum. Para você fazer o trabalho de digitalização de documentos ou colocar seus arquivos digitais, mais uma vez eu oriento, você sempre tem que ter uma pessoa na empresa que seja a responsável ou que tenha acesso aqueles documentos, para na hora que a empresa fechar, na hora que acontecer qualquer coisa com a empresa, ou até uma falta de luz numa hora importante, uma pessoa, pelo menos da empresa, tem que ter acesso a essa documentação, a essa nuvem, esses documentos que estão na nuvem, para poder passar para as outras pessoas e tornar as outras pessoas cientes, tá? E eu tirei também uma foto muito engraçada, que é essa aqui. Eu estou imaginando, dá para ver? Perfeitamente. Dá para ver lá o horário do relógio lá atrás? O horário não. Dá para ver que tem um relógio. 11h20 da manhã, e ela já está arrancando os cabelos da cabeça. Imagina quando chegar 3 horas da tarde. Entendeu? Olha a quantidade de papel que tem na mesa dessa criatura. Perde muito tempo, entendeu? né? Então, no mínimo, ela está em home office, ou no mínimo, ela não delega, ela não passou as informações para ninguém da empresa, ela absorve tudo e não consegue se achar em nada, tá? Então,
Esse é um ponto importante que eu também vou alertar. Todo mundo trabalhando em home office. Será que as empresas têm acesso a esses documentos que estão sendo gerados no home office? Será que esses documentos que estão sendo gerados em home office estão sendo guardados para, no futuro, fazer frente a uma fiscalização? Então, são coisas que a gente começa a se perguntar para, no futuro próximo, você não tenha problemas por causa de um home office que você está fazendo hoje. Tá bom? Fica esse desafio, né, Mônica? Tá? Fica esse desafio aí. Então. Porque hoje está documento. Mas daqui a alguns anos a gente pode ter problema, então as pessoas que não são tão organizadas, já que os documentos não são delas, Hoje é o quê? está toda online, né? Então você tem plataforma. Entendeu? Então você hoje, você não está fazendo questão de estar com tudo organizado, porque você está ali no dia a dia, você está passando pela mesma coisa. Mas daqui a 2 anos, será que você não vai sentir falta de algum documento que você está hoje executando, hoje você está produzindo? Então, é muito importante, sempre é o que eu falo, tem que ter uma pessoa responsável que esteja atrás para organizar o que não é organizado, entendeu? Uma pessoa que saiba todo o processo para não dar problema lá na frente, para não dar problema daqui a 2 anos, para não dar problema daqui a 3 anos, entendeu? De fiscalização ou qualquer coisa do gênero. As pessoas acham que são atitudes simples, né? Que elas mesmas podem, vamos lá, besteira, vou fazer, não pode deixar que eu faça. E aí causa um problema, coisa boba, né? E aí causa um problema, não precisa nem estava planejando. Então, cada um com as suas especialidades, né? E com certeza nós teremos bastante resultados. Bom, eu vou deixar meu convite aqui amanhã para ter uma live no mesmo horário, né, de 14 horas, lá no meu perfil no Instagram, Croquiarque Oficial, tá? @Croquiarque Oficial, que estava no convite da live. Eu vou fazer uma live no tour na obra, né? Então, eu vou fazer uma visita à obra amanhã. E aí eu aproveito e faço esse tour lá. Tem um tour dessa obra postado lá, então quem quiser ir lá, convido. Eu fiz o tour bem no iniciozinho da obra, agora a gente já está se encaminhando para o final. E é legal porque eu vou pontuando, né, as coisas que foram pensadas, que foram realizadas. E também vocês vão ver como que eu organizo a obra, né? Dentro da obra eu coloco plaquinha na entrada do apartamento com meus contatos. Então o vizinho passou, caramba, então pode entrar em contato comigo, né? Conversar ali, olha, tá muito barulho, tal dia. Então eu dou essa liberdade, né? De repente preciso passar, então você tem o contato ali. Então não fica só o contato com a administração, né? Com lá embaixo o síndico e tudo mais. Qualquer vizinho tem um acesso ali e ele pode fazer o contato comigo. E dentro da obra também tem as plaquinhas, né? Onde guarda o entulho, onde guarda os materiais. Então vocês podem conferir nessa live que ficou gravada lá na obra da Baronesa. E amanhã eu retorno lá nessa obra para fazer uma outra live às 14 horas, para a gente poder ver como é que está o andamento, já está se encaminhando para o final. Então sempre é importante, né? E deixo aqui, a gente está finalizando e eu retorno a dizer, a preocupação com o outro, né? Você vai fazer uma obra dentro da sua unidade, se preocupe com o outro, né? Porque você avisando, tudo fica mais suave, né? Porque às vezes você compra uma briga desnecessária, né? Então avise, né? Avise da obra, ainda mais se você tem mais intimidade, né? Entre em contato para comunicar, procure saber o que você precisa de fato entregar para fazer uma obra legalizada. Entregando esse documento de RRT, quem está desde o início com a gente, com esse documento, não é só o documento, né? Então fico alerta também, tanto aos profissionais como os gestores, como os proprietários. Muitas vezes, eu preciso só do documento. Não, você precisa de fato do documento, mas um profissional que esteja de fato indo à obra, né? Então, amanhã eu vou à obra, quer dizer, toda semana eu acompanho. É feito um acompanhamento, isso é segurança.
Isso é segurança, né? Você ter o controle. É demais você ver, às vezes, profissional se vendendo por R$500, você compra uma RT, que é uma RT, você vai comprar por R$500. Aí tem um profissional ali na esquina, praticamente vendendo esse documento. Ok, mas e quanto vale a sua segurança? Quanto vale a sua vida? Quanto vale a vida do seu vizinho, de todo mundo, né? Quanto vale a dor de cabeça? Então, tenha o profissional, você síndico, administrador, cobre do profissional não só o documento, mas também um acompanhamento lá, técnico, né? Às vezes emite o documento e some, não aparece mais. Você que é proprietário, não se venda, né? Não caia. Agora você que assistiu a live, você já está ciente da situação, você já está sabendo como funciona. Então, cobre o documento, cobre a fiscalização, fiscalize, né? Você, o vizinho, começou a obra, tem o documento, mas tem arquiteto? E o documento, ele é da obra mesmo? É uma RTD para execução de obra ou só projeto? Porque muitas vezes acontece também, Anderson, de você ter a emissão, o profissional ele emite um documento para projeto, aí o proprietário vai lá e entrega, às vezes na administração, o síndico por não ter conhecimento, aprova aquela obra, mas está com o documento errado. Né? Muitas vezes emite o documento, mas não está validado. Muitas vezes o profissional ele emitiu, mas não está em dia com o conselho e aquele documento não está validado. Entre em contato com o conselho, verifique se o profissional de fato é um arquiteto, né? Enfim, muitas questões aqui. Eu quero agradecer o convite do Anderson e da Protel. Foi muito bom, esclarecedor. É algo que tem acontecido bastante, assim, eu tenho recebido bastante pedidos e foi bom falar aqui e esclarecer para vocês, que agora vocês já têm esse conhecimento. Então a gente pode seguir adiante. Me sigam lá na @Proquerca-Oficial. Sou Silvia Biersa, né? Para quem não conhece. E o meu telefone para contato é o 021 964 304110. Tá? Depois, qualquer coisa, a gente pode até... Você vai deixar salvo, Anderson? Eu vou deixar salvo no YouTube, vou deixar salvo aqui e vou transformar essa live também num podcast. Mas só para costurar o que você falou sobre fiscalização, eu acredito que não somente em obra condominial, eu acredito que em todas as esferas é importante que nós façamos a fiscalização, né? Talvez se o Brasil tivesse um pouquinho mais de fiscalização por parte dos seus cidadãos, fosse um país melhor, né? Um país mais justo, né? Exatamente. Tá. Eu também queria agradecer muito ao Anderson, a Protel, pelo convite. Gostei muito. Espero que vocês também tenham gostado, as pessoas que estão assistindo, que também eu tenha conseguido levar algumas dicas, né, de como organizar. E digo para vocês o seguinte: às vezes as pessoas não contratam um profissional de organização por acharem que é banalidade ou por terem medo de colocar os seus documentos, que são coisas pessoais, na mão de pessoas que eles não conhecem. Então, para isso, procure na hora de contratar, fazer o que a Silvia falou, pesquisa se ela é uma profissional realmente registrada, se ela já tem trabalhos em outras empresas, em outras residências que possa te dar referência, quanto tempo trabalhou em algum lugar que possa também te dar referência, para você não arranjar um profissional ruim, ele vai fazer um trabalho ruim para você e você, no caso, não vai ficar satisfeito, e às vezes vai pagar caro e não vai ficar satisfeito com o resultado, tá? As minhas redes sociais são sempre Rosa com Z, que o meu nome é Rosânia com Z e meu nome é Rosa Organizer com Z, tá? Vocês podem me procurar e se vocês tiverem alguma dúvida, eu posso fazer assessoria, posso responder o que vocês precisarem. E eu trabalho também não só com fazendo o trabalho em si, mas eu também dou assessoria de como organizar um determinado cômodo, parte de documentos. Qualquer organização, podem me chamar que eu faço organização de qualquer coisa, viu? Que vocês possam imaginar. Perfeito. Deixa seu telefone para contato também, e o e-mail, se tiver.
Bem, né? Rio de Janeiro, 998074689. Muito obrigado, fiquei muito feliz de participar da live com a Silvia, com uma pessoa que eu adoro. Você, Anderson, muito bom, prazer, gostei demais. Obrigado. A Protel agradece a disponibilidade de vocês. Tá? Brevemente a gente vai tentar fazer uma entrevista por escrito para ir para o nosso boletim informativo mensal. Tá ótimo. Tá ok? Tá ótimo. Espero que você também tenha gostado. Viu? Gostei bastante. Foi bem esclarecedor. Ai, que bom. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Tchau, tchau. Um abraço. Um abraço. Até a próxima.